Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos com vocês a cada dia. Já estamos no mês de julho, já é o segundo semestre do ano de 2022 e vamos continuar firme no propósito de buscar a presença de Deus em nossa vida todos os dias através do estudo da Bíblia, através da oração, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos ajuda a nos mantermos na caminhada rumo aos céus. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês estejam. Agradecemos a todos que compartilham os estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Leandro Novaes, é de Ubatã, na Bahia. Sônia Rocha, ela hoje está feliz e agradecida a Deus porque o seu filho Wesley está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe o Wesley. Também Nilza Amaral, de Praia Grande, São Paulo. Rosalina Teixeira Veras, de Luiz Correia, Piauí. Macapá. Também mandamos um alô para Maria Silva Ribeiro e o esposo Carlos. Daniel Júnior, é da Igreja Adventista de Progresso, Belo Horizonte. Júlia de Araújo é de Serra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por nos conceder estes momentos cada dia para estudarmos a tua palavra. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela proteção, por tudo que tens feito por cada um de nós. Pedimos neste momento a unção do teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que têm suas necessidades, suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Dê vitórias a cada um, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nesta semana, nós vamos dar continuidade a este tema, Fogo da Provação. E na semana passada nós estudamos sobre o Salmo 23. O pastor, ele sempre está conosco, em todos os momentos, bons ou ruins, ele está pronto a nos ajudar. E esta semana nós vamos falar sobre alguns crisóis que acontecem em nossa vida. Como nós dissemos na semana passada, crisol é um recipiente, é um utensílio que é utilizado em laboratórios de química. Este instrumento, ele suporta altas temperaturas para poder, então, processar o material que está no crisol. Quando é metal, que é ouro, prata, ele passa por este crisol, por esse instrumento que suporta altas temperaturas, para que aquele material seja derretido e purificado, extrair o puro metal, tira as impurezas. E então na nossa vida nós também temos esses crisóis e nós mesmos seríamos esse recipiente, esse instrumento para suportar altas temperaturas, altas provações, para que nós tenhamos a nossa fé purificada em Jesus. Agora, muitas pessoas, a maioria de nós, atribuímos, quando acontecem coisas boas em nossa vida, nós atribuímos a Deus. É bom, foi Deus que permitiu, foi Deus que me deu. Quando é ruim, nós atribuímos a Satanás, não é assim? Então, normalmente nós fazemos isso. Satanás que fez isso. Mas a vida não é tão simples. A vida, ela tem os seus altos e baixos, e nós precisamos então, na palavra de Deus, entender o porquê do sofrimento, que nem sempre é porque Satanás que colocou aquele sofrimento em nós. Às vezes o sofrimento que nós estamos passando é consequência de hábitos errados que nós temos ou escolhas erradas que nós fizemos. Então não é somente o mal atribuir a Satanás. É claro que o bem sempre provém de Deus, mas algumas provações Deus pode permitir que nós passemos, como vamos ver essa semana. O apóstolo Pedro, ele passou por vários crisóis em sua vida. Antes mesmo dele se tornar um discípulo de Jesus e depois apóstolo, Pedro, ele era um pescador. E, por certo, ali onde ele pescava, no mar da Galileia,
ele passou muitos momentos difíceis ali, naquelas tempestades que aconteciam, para poder tirar dali o seu sustento. Mas depois que Pedro se tornou discípulo, ele também continuou tendo os seus crisóis, ele continuou tendo as suas provações. Por exemplo, ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas porque Jesus estava vindo ao encontro deles, andando sobre as águas, e Pedro disse: Senhor, se for tu, permita que eu vá até a ti. E Jesus disse: venha. E ele foi, ele começou a andar sobre as águas, mas depois começou a afundar, e ele gritou: Senhor, salva-me. E também nós encontramos o apóstolo Pedro, ele passando, né, pela escola da provação para poder ser purificado. E no final nós conhecemos a história, né? Pedro se tornou um grande apóstolo, ele foi purificado, ele foi burilado, né? Como nós dizemos, né? Quando uma joia é burilada para aparar as arestas. E Pedro se tornou o grande apóstolo. Pedro, ele escreveu 2 cartas, né? 1 Pedro e 2 Pedro foram escritas por ele. E nós começamos na semana passada, sempre quando nós terminamos o estudo a cada dia, citar 1 Pedro capítulo 4, verso 12. E hoje vamos aproveitar e estudar um pouquinho sobre este capítulo 4, especialmente nos versos 12 a 19, mas o verso 12 diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Então aqui o apóstolo Pedro, ele vem dizendo que nós não deveremos estranhar este fogo ardente. Por quê? Porque nós cristãos sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida ela vai começar a ter muitos momentos difíceis. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter a natureza espiritual juntamente com a nossa natureza carnal. Quando a pessoa não conhece a Jesus, quando não é cristã, ela só tem nela a natureza cristã. Então para ela tudo está bem, não é? Tem lutas, tem dificuldades, tem necessidades, tem sofrimentos, mas para eles é a vida normal. Agora nós cristãos não, nós entendemos que Deus ele permite muitas provas, então por isso que o apóstolo Pedro diz: Amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova. Então no nosso meio, o meio cristão, aparecem muitas provas, muitas tribulações. E nós temos que estar confiantes no pastor que está conosco. Nós não estamos sozinhos nesta luta. E quando nós suportamos com perseverança ou com paciência essas provas, nós estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro, ele conviveu com Jesus durante o ministério de Jesus, que foram 3 anos e meio, e Pedro viu como foi que Jesus sofreu aqui neste mundo durante esses 3 anos e meio. Jesus, ele sofreu para nos dar o exemplo de que é possível nós suportarmos as provações, e ele sofreu também para poder nos dar a garantia da vida eterna que nós tanto almejamos. Então, sabemos que na nossa vida podem surgir surpresas dolorosas, sofrimentos. Por exemplo, uma pessoa está empregada, de repente recebe um comunicado de que está demitido. Uma surpresa dolorosa. E agora? Como eu vou sustentar a minha família? O que eu vou fazer? Está difícil conseguir emprego? Também, quem sabe a pessoa da família está dirigindo por uma estrada e de repente surge um carro no sentido contrário, invade a pista e causa um acidente grave e fatal. São provas duras que nós passamos em nossa vida. Tudo estava tão bem, tudo estava tão tranquilo e de repente começam a surgir esses problemas. Nós não entendemos o porquê. O que nós sabemos é que nós vivemos num mundo de pecado. Isso é a realidade. Então as surpresas dolorosas, elas podem surgir em nossa vida a qualquer momento.
Não vamos pensar que porque hoje está tudo bem ou que até aqui esteve tudo bem conosco, com a nossa família, que não vai acontecer nada grave ou doloroso. Nós temos que estar preparados para isso. E o preparo vem quando nós estudamos a Bíblia e conhecemos o sofrimento de Jesus, o sofrimento dos apóstolos, como eles perseveraram, o sofrimento dos primeiros cristãos para os quais o apóstolo Pedro aqui estava escrevendo. E então, quando nós lemos o capítulo 4, nos versos 12 a 19, eu vou ler para vocês. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 19. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. O apóstolo Pedro, então, ele vem aqui dizendo que quando nós sofremos por Cristo, por sermos cristãos, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos sendo coparticipantes do sofrimento de Jesus. Agora, se nós estamos sofrendo porque nós matamos ou roubamos ou porque nós fizemos qualquer outra coisa errada, aí já é outro detalhe. Mas o apóstolo Pedro está falando aqui sobre o sofrer por Cristo, porque somos cristãos. Há uma diferença muito grande quando nós sofremos por nós fazermos coisas erradas, nós estamos pagando as consequências, e sofrer por Jesus. Simplesmente por quê? Porque temos um estilo de vida diferente. E então, quando nós temos esse estilo de vida diferente, que nós não participamos das mesmas coisas que os não cristãos participam, nós poderemos sofrer, ser discriminados, ser rejeitados, ser insultados. São vários tipos de sofrimento que um cristão pode passar. Pode não conseguir um emprego com o sábado livre. Então, são sofrimentos que nós temos em nossa vida. Mas, diz aqui o apóstolo Pedro, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Qual é a provação ardente que você está passando hoje? Que não seja por consequência de erros que você fez, mas sim por ser cristão. Qual é a consequência? Qual é o fogo ardente que você está passando hoje? Continue firme, assim como Pedro foi firme após a sua transformação, a sua purificação da fé através das provas que ele passou. Ele permaneceu fiel, firme até ser levado à morte, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, a sua morte. E tantos outros apóstolos, que morreram por causa da sua fé em Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós não nos surpreendamos com as provações que nos vêm por causa da nossa fé. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. Retornaremos amanhã dando continuidade a esse estudo, mas queremos deixar para vocês este verso. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.